Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Cleide Laine Brito, do CCB Redação, e hoje eu trago para vocês uma aula bem divertida sobre a redação modelo Enem, a estrutura que você deve seguir para se sair bem na redação. Vamos lá? Olá, pessoal! Vejam só, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da redação modelo Enem. E eu trago aqui para vocês, de forma bem prática e lúdica, a explicação de como construir uma redação modelo Enem bem estruturada. Bora lá? Primeiro a gente vai falar sobre os defeitos que você deve evitar. Evitar pormenores, e aí no sentido de trazer ideias que não serão desenvolvidas, ou ideias que você acha, né? Mas não tem certeza do que está falando, então evita esses pormenores. Repetições, as repetições as repetições podem existir na sua redação, sim, só que ao longo de todo o seu texto, ele só deve acontecer aí 3 vezes cada palavra durante todo o seu texto. Evite divagações, não é? Quando você está fugindo do assunto, tenha foco no que você está abordando, foco no tema. Então, exemplos excessivos de tal sorte a não sobrar espaço para a conclusão. Então, você deve evitar. Eu elenquei aqui 3, né? Para que no seu texto, quando chegar lá na sua conclusão, você não fique sem linhas, porque pode acontecer por você falar demais na sua introdução, no seu desenvolvimento, você acaba ficando sem linhas. Então, aí é um caso, né? Deve-se ter cuidado, aliás, no que você está escrevendo. Citar sem argumentar, acrescentar várias informações e não justificar o porquê daquela informação. Você deve explorar o recurso em defesa do seu ponto de vista e não do ponto de vista de fulano. Segundo meu vizinho, fulano aconteceu isso, isso e isso. Segundo meu vizinho, a gripe não pega por vírus. Então, nada de trazer para a sua redação conhecimento de outros sem embasamento, certo, gente? Os conhecimentos e a argumentação da sua redação deve ser centrada no que você conhece e baseada em fontes seguras. A citação, né, o que você deve evitar a citação de trechos contidos no enunciado. Ou seja, às vezes dá aquele branco, a gente não sabe o que escrever. Eu vou pegar do texto motivador e vou começar a falar desordenadamente sobre o assunto sem focar no tema. Então, você não deve fazer isso, tá? Para evitar esse encher de linguiça. O corretor vai saber que você estava enchendo linguiça e não estava sabendo falar sobre o tema. Escrever direto na folha oficial. Use sempre o rascunho primeiro. O rascunho está lá, gente, para ajudar você na organização do seu texto, para que você tenha uma visão do que fazer. Às vezes, no rascunho, você pode organizar a sua redação. De repente, a sua introdução não ficou bem construída e você pode trocar, fazer alguns ajustes. É importantíssimo você fazer o rascunho da sua redação, para que você tenha uma visão de como ficou e depois passar de forma organizada para a folha oficial. Nunca, jamais escreva opinião pessoal de um assunto, né? Tem uma galerinha que, na minha opinião, no meu ponto de vista, nada disso. Não cite exemplos isolados de conhecidos, como eu já falei. Não use exemplos de amigos, de colegas. Use exemplos e citações de pessoas conhecidas, filósofos, historiadores, tá? Livros, filmes,
e etc. Cuidado para não fugir do assunto. Fuga total do assunto ou desenvolver um parágrafo que não esteja interligado ao que foi proposto na introdução. É necessário máxima atenção às palavras-chave do tema. Então, tenham cuidado, gente, em relação ao assunto. O que a gente faz para não fugir do tema? A leitura dos textos motivadores, o rascunho e encontrar aí as palavras-chave do tema. Dê uma analisada na proposta, faz um projeto de texto, grifa as palavras-chave, afinal você pode usar o seu caderno, rabiscar, riscar, desenhar. Então, utiliza aí ao máximo a folha do seu rascunho e até, se não der, usar o seu caderno mesmo das questões para você fazer suas anotações na hora de fazer o seu rascunho da redação. Nada de usar vocabulário desconhecido. É preciso ordenar as palavras de modo que fique clara, sem ambiguidade. Evite também palavras difíceis que você não lembre exatamente o significado. Gente, o vocabulário deve ser o que você sabe, o seu vocabulário. Isso vai trazer para o seu texto legitimidade. Nada de ficar inventando palavras, né, buscando palavras que você não conhece. Isso vai dar ao seu texto, vai dar ao seu texto uma ideia de que você não conhece, você não sabe usar o seu vocabulário. Então, nada de ficar buscando palavras mirabolantes. Use o que você tem, use o seu vocabulário de forma simples, objetiva e clara. A estética, gente, a estética deve existir uma organização de parágrafos, de espaço e de margem. Vejam só. A estética é a primeira visão que o corretor vai ter na sua redação, tá? Então, ele vai pegar lá a sua redação, vai receber lá em PDF e ele vai ter uma visão geral da sua organização, da paragrafação. Então, tenham cuidado com os parágrafos para que eles tenham uma ideia, uma proporção aí equivalente entre os parágrafos. Ou seja, a introdução, o desenvolvimento, né, dois desenvolvimentos e uma conclusão, com a contagem de linhas equivalentes, para que não fique desorganizado o seu texto. Nunca citar um dado com fonte errada. Se não tem certeza, é melhor não escrever sobre o mesmo. Se você não conhece ou não lembra, não cita. E a gente parte agora para analisar o tópico frasal. Aqui você não deve evitar, tá? Aqui você deve usar. Vamos conhecer um pouquinho. Os textos são produzidos em forma de parágrafos e estes possuem uma ideia principal, central ou nuclear, às quais se agregam as ideias secundárias que serão desenvolvidas no decorrer de sua produção, servindo para completar, explicar, comentar, rever a ideia núcleo do seu parágrafo. Então, o tópico frasal é a ideia na qual o parágrafo está construído. Tá? Assim sendo, o tópico frasal é a oração que introduz a ideia central que será desenvolvida no parágrafo, seja um texto dissertativo ou descritivo. O tópico frasal é de cada parágrafo, não apenas o parágrafo inicial. Então, o tópico frasal é a ideia principal pela qual o seu parágrafo vai percorrer, né? Então, cuidado aí. Quem não sabe construir o tópico frasal, bora começar praticando e aprendendo a trabalhar com o tópico frasal para que o seu texto, para que o seu desenvolvimento não caia na divagação. O tópico frasal no Enem, né, o tópico frasal contextualiza o assunto que será tratado para argumentar, para o argumento central. Ele apresenta, ele informa, ele constrói uma base. Então, no primeiro parágrafo, é importante criar um esquema em que você contextualiza, apresenta o assunto e traz uma tese. Tá? Aqui a gente tem a introdução, né? Contextualiza, apresenta o assunto, traz uma tese.
Ao apresentar o assunto, imagine que a sua redação é a única do corretor. Ele precisa perceber que você está focado no tema. E aqui a gente tem um ciclo coerente do desenvolvimento com o tópico frasal. Como eu falei para vocês, o tópico frasal precisa percorrer em todos os parágrafos. Então, a gente tem o resumo do parágrafo, a tese, o tema, o repertório sociocultural, que pode ser uma citação, que confirme a tese, pode ser uma alusão histórica, a explicação do repertório, você contextualizando, explora e interliga o repertório com o tema e a tese, há a coesão, que evidencia a problemática, e retoma o tópico frasal. Aqui, pessoal, a gente tem a construção de um parágrafo bem estruturado. Bora analisar? A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da comunidade surda. Segundo o Ministério da Educação, apenas 12% das faculdades oferecem o curso de Libras. A falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social. Lê-se, pois, é paradoxal que um Estado democrático ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Pessoal, onde está o tópico frasal dessa introdução? Aqui, tópico frasal, que é a tese que ela está defendendo, né? Que ela usa aqui, A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. Aqui ela traz a tese, não é? Que é o tópico frasal, e olhar aqui como é que ela reafirma a tese, comprovando com base, baseado aí num repertório. Aí, qual é o repertório que ela utiliza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que ela comprova a tese dela? O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da comunidade surda. Segundo o Ministério da Educação, apenas 12% das faculdades oferecem o curso de Libras. A falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia. Então, aqui, pessoal, vejam só, aqui ela comprova a tese dela com base no Ministério, de um dado, né? Ela comprova a tese dela com base em um dado do Ministério da Educação, que é o 12% das faculdades oferecem o curso de Libras. Aqui é um dado que comprova a tese dela, de que, a princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. Então, ela traz um dado, né, do Ministério da Educação comprovando a tese dela. E aí, ela retoma a ideia dela. Lê-se, pois, é paradoxal que um Estado democrático ainda haja o ferimento de direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Então, aqui a gente tem o tópico frasal dela, que é a tese dela, né? Em relação à educação. E aí ela confirma com o posicionamento dela. Aqui a gente tem outro texto que foi 1000. Vamos dar aqui outra analisada, para que vocês entendam bem direitinho o que é tese, né? O que é o tópico frasal. Outro, sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros
em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre a comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos de sala de exibição, que muitas vezes especificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, pessoal, aqui está a tese dela de vermelhinho, né? Aqui, ó, coloquei para vocês que vocês possam visualizar bem direitinho. É aqui, ó. Outro sim, a tese dele, no caso, né? Desculpa, a tese dele. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, qual é a tese dele? A tese dele está aqui, ó. A negligência de empresas do setor e das produtoras distribuidoras de filmes e cinemas. Então, ele traz a reafirmação da tese dele. Aqui, pessoal, nós estamos em um desenvolvimento, tá? Aqui de azul nós temos o tema, ó, democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Percebam que todo o texto tem uma ligação, ou seja, dentro do desenvolvimento nós temos o começo, o meio, o fim, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural. Aqui nós estamos comprovando, ó, tá de verde aqui, tá? Comprovando o que ele traz lá como tese, que é a dificuldade aí, a negligência, aliás, das empresas do setor. E mais abaixo, né, ele continua aqui, ó, que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, comprovação da tese, né, advinda dos donos de sala de exibição, reafirmação da tese, ele traz aqui a tese, né, que ele fala das produtoras, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Consequentemente, a população de baixa renda, ele está falando aqui do quê? Da precificação, né, dos ingressos. Então, ele está reafirmando a tese. Então, quando ele diz fica impedida de frequentar esses espaços, ele está retomando o tema. Então, pessoal, percebam aqui como o parágrafo ficou bem estruturado e em torno de um tópico frasal, em torno da tese que ele traz no início do seu parágrafo. E aqui eu concluo com vocês essa aula. Espero que tenham gostado. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, curte, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fica ligadinho que terá muito mais aulas.